Era em uma cidade pequena e distante que existia uma linha de trem há muito abandonada. Os trilhos estavam enferrujados e a estação ferroviária desmoronando. Porém, à noite, algo estranho acontecia. Às 3 da manhã, um trem velho e enferrujado passava pelos trilhos, as luzes apagadas e o som das rodas rangendo, como se tivesse sido esquecido há décadas. Nada se sabia sobre sua origem, nem seu destino, e aqueles que o avistavam nunca voltavam a ser os mesmos. Tudo começou quando um homem chamado Henrique resolveu investigar uma história estranha sobre um trem que passava pela linha de trem abandonada todas as noites. Ele pensou que essa história fosse apenas um mito, uma lenda urbana, mas ele decidiu esperar e ver com seus próprios olhos. Então, uma noite, sentado nas sombras perto da antiga estação ferroviária abandonada, ele ficou observando. Às 3 da manhã, pontualmente, o trem apareceu. Coberto de sujeira e musgo com suas janelas embaçadas, Henrique observou com uma mistura de medo e fascínio enquanto se aproximava. Ele procurou sem sucesso enxergar alguém dentro, mas notou sombras se mexendo, acompanhando o vai-vém das luzes. Quando o trem parou na estação, a porta se abriu lentamente, acompanhada de um estranho crepitar. Henrique, atraído pela estranheza do momento, entrou. Lá dentro, o ambiente estava escuro e abafado, com um cheiro de mofo e carne apodrecida no ar. Não havia passageiros visíveis, mas ouviam-se passos ecoando pelo vagão e sussurros baixos, como se alguém estivesse observando atentamente. Quando ele tentou voltar, a porta se fechou com estrondo e o trem começou a se mover. Henrique tentou desesperadamente encontrar uma forma de escapar, porém as portas estavam trancadas. O espaço dentro do vagão parecia infinito, com corredores que se estendiam diante dele sem fim. Foi então que ouviu um som, uma risada baixa, quase inaudível, vinda de um canto escuro. Ao se virar, uma figura surgiu na escuridão, uma mulher de pele pálida e olhos com pupilas completamente negras, olhando fixamente para ele. A figura sorriu de forma grotesca, revelando dentes afiados que reluziam na escuridão. "Você não deveria estar aqui", sussurrou ela. Henrique tentou correr para longe, porém os corredores pareciam se fechar e as paredes se curvavam, como se quisessem engoli-lo. As pernas fraquejaram e o trem acelerou ainda mais, continuando sem parar. Finalmente ele encontrou uma porta que pareceu abrir, fazendo com que o trem parasse abruptamente. Lá fora a estação era a mesma, mas parecia completamente diferente, coberta por uma névoa densa e sufocante. Não havia mais ruas, apenas uma vastidão branca e um silêncio assustador. Enquanto olhava ao redor, percebeu que estava completamente só. E então foi quando ele ouviu passos se aproximando. Algo aproximava-se rápida e pesadamente por trás dele. Quando Henrique se virou, o trem havia sumido sem deixar vestígios. No lugar, somente uma sombra se agitava, revelando-se uma figura esquelética com olhos ardentes que se movia decidida na direção dele. E assim amanheceu. Os moradores acordaram, mas entre eles não havia sinal de Henrique. Contudo, muitos contaram ter vislumbrado por breves instantes um trem desgovernado passando na cidade durante a noite. As janelas estavam cheias de figuras escuras e sombrias, e ninguém mais mencionou acerca do ocorrido, mas alguns afirmaram que ainda hoje aquele trem passa pela cidade, exatamente às 3 da manhã. Agora, qualquer morador local evita tocar no assunto, mas de tempos em tempos alguém some sem explicação. Alguns dizem que são os que ousam se aproximar das trilhas na calada da noite, enquanto outros acreditam que o trem leva aqueles que perderam sua sanidade mental e se extraviam na escuridão da alma, assim nunca mais encontrando o caminho de volta para a realidade. Assim, se em algum momento passar por uma estação de trem vazia e ouvir o ruído dos trilhos à distância, saiba que o trem não está deserto. Ele está esperando por sua companhia. Se você entrar, é provável que a sombra que mora dentro nunca permita que você a deixe novamente.